Bom dia, que a paz e a graça do Senhor esteja em cada coração. Ó Deus, me trazendo aqui mais um dia com uma palavra para trazer para o teu coração. No livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 15, diz assim: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deixa eu trazer uma palavra para você. Conta uma história de um homem, né, que andando em uma das ruas de uma cidadezinha da Índia, viu passar por ali um indivíduo com uma bacia de carne podre dentro, passando, andando na rua normalmente. Mas disse que o mau cheiro era tão grande que exalava dessas carnes, um mau cheiro terrível, que ele ficou dias sem conseguir se alimentar por conta daquele mau cheiro daquelas carnes. Já por outro lado, esse homem que carregava esse balde de carne podre, né, nas mãos, na sua outra mão, ele estava com um pedaço de pão e ele comia esse pão normalmente. Por quê? Porque esse homem, ele já estava acostumado com aquele mau cheiro daquela carne. Aquele mau cheiro daquela carne podre não trazia mais nenhuma repulsa para ele, porque ele já se acostumou com esse mau cheiro. Muitas vezes somos nós. A gente acaba se acostumando com o pecado, com os nossos erros, com as nossas falhas. E muitas vezes o pecado já não gera mais nada dentro de nós. A gente fala do pecado normalmente, a gente vive no pecado normalmente. E pior, a gente se gaba do pecado. Quantas vezes você vê uma pessoa falando assim: peguei fulano, arrebentei, meti pau, você tinha que ver o que eu fiz. Rapaz, eu tô pegando 3, 4 mulheres da rua. Ó, eu tô traindo meu marido com fulana. Ó, eu tô traindo minha esposa com aquela novinha. E começa a falar do pecado como se fosse algo natural, sabe? Pô, comi água a noite toda, foi tudo bom, foi tudo maravilhoso. E começa a contar o pecado, falar do pecado, rir do pecado, como se aquilo fosse algo normal. E nesse momento eu lembro deste homem com esse balde de carne podre na mão, que não conseguia mais sentir o mau cheiro que aquela carne podre causava. Então assim, deixa eu te trazer algo para a tua vida hoje. O próprio Tiago chama o pecado de concupiscência, que é o exagero que a gente tem no pecado, o desejo exagerado que a gente tem de viver no pecado. Que ele fala que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? E a gente muitas vezes vive aprisionado no pecado. Satanás, ele é enganador. O diabo, ele é enganador. A palavra de Deus vai dizer que ele enganou os primeiros casais, né? Adão e Eva, ele engana a todo momento, trazendo o pecado para a nossa vida como se fosse algo natural, como se fosse algo que não nos trouxesse culpa, nem vergonha, nem dor, nem nada. E as pessoas começam a viver. Mas deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aqui diz, ó, que então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então tome muito cuidado, procure a Deus de todo o teu coração. Mas eu venho trazer umas boas novas para você. No livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E continua dizendo, né, que as boas novas do Senhor é que há perdão para o nosso pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você ir até Ele, você confessar seus pecados, você se arrepender dos seus pecados, você abrir o coração para Ele e dizer: Pai, eu tenho errado nisso, eu tenho pecado nisso. Esse pecado que outrora fazia você até se gabar dele, que outrora você contava a Ele se gabando, esse pecado você vai passar a se enojar dele. Você vai passar a ter nojo dele. Você vai passar a querer ter distância dele. Porque o pecado, ele gera a morte. Nunca se engane com isso. Nunca se engane. O pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus nos traz vida, vida em abundância, vida eterna. Então busque a Ele enquanto você pode achar. Invoque o teu nome enquanto perto Ele está.
Chame ele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Arrependa-se do seu pecado, confesse o seu pecado e tenha certeza que ele é justo e fiel para te perdoar, para te purificar, para te renovar, para te fazer um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Amém?